Por isso é que eu escrevi o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias, passo a passo, uma coisinha por dia, até elaborarmos o currículo, a carta de apresentação. Nós hoje vamos falar da elaboração do currículo, mas quero que as pessoas tenham noção que antes de elaborar o currículo e o enviar para as empresas, é preciso muita coisa, inclusivamente o endereço de e-mail que a maior parte das pessoas estão a utilizar para enviar a candidatura. Eu falo aqui no capítulo 1 do livro, eu falo no pior endereço de e-mail que eu já recebi na minha empresa de consultoria com uma candidatura de uma recém-licenciada. Eu não sei se posso partilhar isto, que é um bocado chocante. Posso? Então vou arriscar. Está no capítulo 1 do livro. O endereço de e-mail vinha de uma ratinha69 isto é inacreditável. E as pessoas têm este tipo de endereços de e-mail que criam aos 15 anos, tipo pantufinha17, bruxinha linda. Acham que isto não tem impacto, mas isto tem impacto. Do outro lado estão pessoas que já estão fartas de receber candidaturas, sejam candidaturas espontâneas ou sejam numa altura em que estão a recrutar, estão a receber candidaturas e mais candidaturas e a maior parte delas não se destacam. Quer dizer, esta destacou-se. Eu fui pesquisar aquele endereço de e-mail no Google e o que é que encontrei? Encontrei um blog com fotografias explícitas a pedir muita ação. E, portanto, é preciso que as pessoas tenham noção disto. Aquilo que nós fazemos nas redes sociais, num blog, num fórum, tudo aquilo que nós partilhamos, o nosso endereço de e-mail, as nossas fotografias ficam na internet e as entidades recrutadoras, quando receberem o nosso currículo, a primeira coisa que fazem, vão pesquisar o nosso nome e o nosso endereço de e-mail no Google, nas redes sociais. E, portanto, muito antes de fazer o currículo, que já vamos falar, muito antes disso, é preciso trabalhar as redes sociais, é preciso criar uma assinatura de e-mail. Eu falo nisso tudo nos capítulos antes do capítulo da criação do currículo. E o capítulo da criação do currículo é o capítulo 20. Ou seja, nestes 30 passos, 30 coisinhas pequeninas por dia, ao fim de 20 dias é que estamos a elaborar o currículo. Ou seja, não é estou à procura de emprego e vou elaborar o currículo e vou enviá-lo hoje. Não! Antes disso, tens de trabalhar as tuas redes sociais, o teu endereço de e-mail, a própria questão de o meu nome. Pedro Silva-Santos. As pessoas já me disseram, tu tens um nome com uma pinta fenomenal, tem um hífen e tudo, parece assim um... Não, tem um hífen, mas fui eu que inventei. Não está assim no cartão de cidadão. Porque lá está, porque eu tenho um nome banal. Pedro Miguel da Silva Santos. Este nome estava condenado ao fracasso se as pessoas pusessem Pedro Santos no Google. Olha quantos Pedro Santos aqui iam aparecer. Estás a perceber? Eu não estou à procura de emprego neste momento, mas estou à procura de clientes. Eu tenho negócios e, portanto, eu quero que as pessoas me consigam encontrar. Lá está, eu ponho as redes sociais e ponho os motores de busca a trabalhar para mim enquanto eu estou a dormir. E é possível as pessoas fazerem isto quando estão à procura de emprego. Devem fazê-lo porque têm que ter a noção. Vão pesquisar o vosso nome, vão pesquisar o vosso endereço de e-mail. Tá bem? Mal lá cai ao currículo. Quer dizer, se o currículo não se destacar, não vão pesquisar nada. Vai logo para o lixo e acabou, está resolvido. Agora, se o currículo se destacar, preparem-se. Se vocês forem pesquisar Pedro Silva-Santos no Google, vão ver quem é que aparece. Porquê? Porque eu já estou farto de partilhar coisas e o meu nome vai sempre dar rastro. É o nome que eu uso nos meus cartões pessoais, na minha assinatura de e-mail, no meu currículo, em tudo. Neste evento, Pedro Silva-Santos. No capítulo 20, eu falo em que situações é que devemos usar o modelo europeu de currículo? Já houve várias pessoas que me disseram, mas se estamos na Europa é obrigatório, quer dizer, é o modelo europeu. Não, isto não é obrigatório, não é lei, não existe em lado nenhum a dizer tem que se usar um modelo europeu de currículo porque está na Europa. Não, isso não faz sentido nenhum. Nós temos que usar um currículo que se destaque, porque quando a nossa candidatura cair do outro lado, naquela empresa onde nós gostaríamos de trabalhar, visualmente o nosso currículo tem que se destacar positivamente e não como um currículo, por exemplo, que me caiu uma vez aqui na empresa, veio um e-mail, a página era toda azul escuro com as letras amarelas. Eu olhei para aquilo e apesar das pessoas às vezes dizerem que eu sou um picuinhas nestas coisas, eu olhei para aquilo, visualmente aquilo foi tão desagradável para os meus olhos, eu não consegui ler nada. Como é que alguém mete uma página A4 toda em azul e depois mete as letras em amarelo?
Isto interessa. A fotografia, que a maior parte das pessoas diz, não, fotografia não, e não sei o quê. Em Portugal, as fotografias no currículo ainda são raras. E, portanto, se é uma coisa que é rara, se calhar é uma coisa que vai ajudar aqui a um destaque da multidão. E aquilo que eu preciso, quando me estou a candidatar a um emprego, eu preciso de me destacar. Porque naqueles primeiros 2 ou 3 segundos, quando o meu currículo cair na caixa de e-mail do recrutador, se for azul com letras amarelas, nem li. Foi logo delete. Se destacar, então ok, deixa-me lá ler o que é que aqui está. E como é que o currículo se destaca? O modelo europeu já não se destaca em lado nenhum. Porquê? Porque já é um modelo tão batido e tão usado por tanta gente há tanto tempo que é tudo igual. O modelo europeu, eu falo aqui no capítulo 20, deve ser usado apenas em 2 situações. Se no anúncio de emprego disser envie o seu currículo no modelo europeu, não sejam totós, quer dizer, não vão depois dizer que o Pedro Silva Santos disse naquele workshop que não. Se diz lá envio no modelo europeu, pronto, enviem no modelo europeu. Porque algumas empresas gostam de, é mais do mesmo. No modelo europeu já sei onde é que estão as coisas. Nos modelos criativos tenho que andar aqui a ver onde é que ele tem a experiência profissional. Acontece o mesmo naquelas empresas de recrutamento que recebem as 200 ou 300 candidaturas para uma vaga. Eles é que analisam os currículos e depois entregam uma seleção de 4 ou 5 candidatos à empresa que está a recrutar e a empresa depois só faz a entrevista a esses 4 ou 5 candidatos. Essas empresas de recrutamento gostam do modelo europeu de currículo, na maior parte das vezes. Algumas já me disseram, Pedro, já não é bem assim, aquilo já é tudo tão igual, vão sendo um bocadinho mais criativos. Se nós queremos destacar-nos na multidão, temos que começar a usar um modelozinho assim deste género, que é o chamado modelo criativo. Se bem que eu acho que modelo criativo é um nome infeliz para dar a este tipo de modelo. Este é o modelo que se destaca no meio da pilha de currículos que são todos iguais e vão para o lixo. Se tivéssemos que lhe dar um nome, em vez de ter modelo criativo, podíamos chamar-lhe modelo que se destaca e não vai diretamente para o caixote do lixo. Pronto, vamos chamar este tipo de modelos assim. Em 99% dos casos, o modelo europeu, não vamos usar o modelo europeu. Vamos criar um modelo. Se forem em emprego30dias.com/dia 20, tem aqui uma série de questões, elabora o currículo e a carta de apresentação e depois tem aqui uns vídeos se deve usar fotografia ou não no currículo, aquilo que eu já falei. Quando não tenho experiência, o que é que eu coloco no currículo? Já vamos falar sobre isso, que isto é uma questão muito importante e é uma pergunta que me colocam muitas vezes. E eu tenho aqui uma série de modelos editáveis em Word, que eu acabei por criar na altura em que lancei o livro Como Conseguir Emprego em 30 Dias. Porque havia muitas pessoas que me perguntavam, e quantas páginas deve ter o currículo? Idealmente, 1 ou 2. Eu comecei a trabalhar em 2001, foi há 20 anos. Eu comecei a trabalhar há 20 anos e tenho um currículo de 2 páginas. E, inclusivamente, também tenho um currículo neste modelo aqui, que é o chamado modelo infográfico, de 1 página. E uma altura disseram, é impossível, tu com 20 anos de trabalho não consegues meter a experiência profissional toda numa única página, como está aqui neste modelo infográfico. É possível. Eu tenho um modelo infográfico de currículo. A questão é que nós temos que adaptar o nosso currículo à vaga de emprego a que nos estamos a candidatar. Há coisas que interessam para uma vaga e não interessam para outra. Há coisas que interessam eu destacar para determinados clientes. Vamos imaginar que eu estou a mostrar o meu currículo em todos os projetos na área da consultoria ambiental onde eu estive envolvido. Há coisas que interessam a determinados clientes, por exemplo, na área da energia solar, que não interessam a clientes na área das autoestradas, por exemplo. Nós temos sempre que fazer ligeiras adaptações àquilo que vamos colocando no currículo. E por isso é que eu acabei por criar bastantes modelos diferentes para que as pessoas possam ter vários modelos, vão adaptando e vão usando em situações completamente diferentes. Estou aqui a jogar entre um ecrã e outro, a ver se não faço asneira. Agora, coisas que nós temos que ter no currículo. Já vamos aqui ao currículo infográfico de uma página. O que é que temos que ter no currículo? Fotografia com um sorriso como se tivéssemos ganho o Euromilhões. Sempre. E o sorriso como se tivéssemos ganho o Euromilhões é um sorriso verdadeiro, que mexe os lábios e mexe aqui os olhos. Depois, uma coisa que às vezes as pessoas ficam chocadas. Redes sociais no currículo. LinkedIn, Facebook, sim, porque como eu falei noutros capítulos, nos capítulos antes do capítulo 20, vocês vão trabalhar as vossas redes sociais
para se destacarem, para impressionarem. Se vocês já sabem que aquela entidade recrutadora vai pesquisar o vosso nome, vai pesquisar o vosso endereço de e-mail, vai encontrar-vos nas redes sociais, então vão lá, pesquisem à vontade, porque vão ficar impressionados com o que vão ver. Mas é preciso fazer este trabalho antes de elaborar e enviar o currículo. Por isso é que isto é um passo a passo. Depois, tem aqui a experiência profissional, tem aqui um pequeno resumo, quem é que nós somos, tal. Tem aqui as competências profissionais e neste modelo aqui, deste lado, acho piada que é o modelo infográfico e muitas vezes as pessoas dizem-me assim: ó Pedro, não percebo para que é que serve um modelo infográfico. É um modelo para, sei lá, para designers ou para as pessoas mais criativas. Sim e não. Os designers e as pessoas mais criativas gostam muito deste tipo de coisinhas mais visuais. Tem menos texto, tem aqui estas coisas todas baseadas em barras horizontais e verticais. Mas este modelo de currículo infográfico é muito útil para responder, por exemplo, a uma das questões que está aqui nesta página, em emprego30dias.com/dia 20. Eu tenho aqui uma pergunta que me colocam muitas vezes e está aqui. Está aqui também a resposta no livro. Ainda não tenho experiência, o que é que eu coloco no currículo? Pois é. Este modelo infográfico é espetacular para isso. Porquê? Numa altura que não tenho muita experiência profissional ou tenho pouca coisa para escrever, eu devo usar um modelo de currículo que tenha pouco espaço para escrever. Eu sei que isto parece uma partida e se calhar é uma partida que nós estamos a pregar às entidades recrutadoras. Se eu tenho coisas para escrever em termos de experiência profissional, escrevo 2, 3, 4 linhas sobre as experiências profissionais que eu tenho no meu currículo e descrevo o que é que eu fiz em cada uma das empresas. Se eu tenho, sou recém-licenciado, tenho pouca experiência ou nenhuma, o que é que eu faço? Primeiro, não caiam no erro de considerar apenas experiência profissional algo que tenha sido remunerado. Experiências que tenham sido pagas. Certamente fizeram algum trabalho de voluntariado, fizeram um estágio de verão não remunerado em alguma empresa. Se não fizeram, aconselho que façam. Participaram na organização de um evento qualquer. Tipo este evento, vocês, se calhar houve aqui pessoas que participaram como voluntários na organização deste evento, numa fase inicial em que têm pouca experiência profissional. Devem colocar estas participações no vosso currículo. A organização de eventos é algo que a maior parte das empresas valoriza, porque também organizam ou um evento anual, ou um seminário, ou um workshop. Todas estas coisinhas, ainda que não tenham sido experiências profissionais pagas, interessa colocá-las no currículo na fase inicial da vossa vida. Se calhar, quando tiverem já algumas experiências profissionais para colocar no currículo, esse voluntariado se calhar pode saltar fora. Ou não, pode haver voluntariado que faça sentido manter durante muito tempo. Em termos de experiência profissional, quando temos pouca, lá está, o currículo infográfico, o que é que nos permite? Funciona aqui quase como timeline, linha do tempo. Pouco espaço para escrever. Em termos de educação, onde é que eu estudei? Pouco espaço para escrever. É ótimo! Eu tenho pouca coisa para dizer. Ótimo! Eu tenho pouco espaço para escrever. Na fase inicial é quase um truque para visualmente atrair a atenção das entidades que estão a recrutar e tenho pouca informação, ok, tenho que arranjar aqui qualquer coisa que tenha pouco espaço para escrever. Depende. Aqui vem a parte criativa. Há alguma coisa nessa experiência que possa ser... Aqui é o contar a história. É a forma como vocês contam a história que... Claro, exatamente. É virar o ângulo. Eu sou psicólogo. Uns empreendedores precisavam numas lojas online de alguém... mas lojas online eu não percebo nada. Eu sou psicólogo. És psicólogo? Então, o que é que as lojas online precisam? Escrita persuasiva. A descrição dos produtos tem que chamar a atenção do potencial cliente. O psicólogo estudou os gatilhos mentais, sabe como é que ativa determinados gatilhos mentais nos humanos. Estás a perceber? Ou seja, é uma questão de, será que aquela valência que tu tens, que parece que não tem nada a ver com a vaga à qual estás a concorrer, será que não tem mesmo nada a ver? É que se não tiver nada a ver, pronto, manda fora. Mas será que tu não consegues olhar para isso de outro ângulo e dizer, ok, há aqui determinadas coisas na minha formação base que lhes pode ser útil. Um psicólogo parece que não serve para nada para um empreendedor que tem uma loja online. Serve. O psicólogo sabe como é que escolhe as palavras que ativam os gatilhos mentais e levam à compra por impulso. À compra... Estás a perceber?
Olha, mas essa é a parte mais importante, o que tu acabaste de dizer. A questão de tu coloca-te do outro lado. Não interessa se tu estás à procura de emprego, porque só porque estás à procura de emprego, ninguém tem que te dar emprego. As pessoas têm que meter isso na cabeça de uma vez por todas. Tens que te colocar do outro lado, e então, olha, até podemos passar aqui já à carta de apresentação, porque eu falo nisso na carta de apresentação. Que valências é que eu tenho que podem ser úteis à entidade que me está a recrutar? Vamos já passar aqui à carta de apresentação. Devo enviar uma carta de apresentação? Sim ou não? Tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é, ninguém lê as cartas de apresentação, ou quase ninguém lê as cartas de apresentação. Pegam logo no currículo e acabou. Esta é a boa notícia, e para aquelas pessoas que pensam, se ninguém lê, porreiro, já nem escrevo a carta de apresentação. A má notícia é, quem lê a carta de apresentação é um picuinhas. Eu leio as cartas de apresentação todas, por isso é que as pessoas dizem que eu sou um picuinhas. É um picuinhas ao nível de vai ver que a vírgula está fora de sítio, vai ver que há ali um A que tem o acento ao contrário. Eu aprendi na primária, uma coisa que nunca mais me esqueci, que o A, quando está sozinho, está assim, esticado para trás na esplanada e, portanto, tem o acento virado para trás. Nunca mais se esqueçam disso. Se vocês vão escrever uma carta de apresentação, é bom que seja uma carta sem erros, com uma construção frásica bem pensada. Escrevam a carta, leiam, releiam com calma, que é uma coisa que muita gente não faz. Escreve um e-mail ou escreve uma carta e depois não volta a ler com calma. No final é preciso dar atenção, porque nós andamos para trás, para a frente, fica uma vírgula, fica uma palavra, não sei o que, não damos conta do erro. Quando a carta de apresentação está do outro lado, já lá está, acabou, já não há volta a dar. Sugiro que escrevam sempre uma carta de apresentação. Mas a maior parte das cartas de apresentação são assim deste género. Caro diretor de recursos humanos, estou a escrever esta carta para me candidatar à posição de consultor de imagem. Vamos imaginar que isto é para uma vaga de consultor de imagem. Isto é uma carta de apresentação completamente enfadonha. Quem é que vos ensinou a fazer isto? Vamos lá ver um texto que mostra exatamente a mesma coisa, mas mostra paixão pela área de trabalho. Reparem, tenho dado aos meus amigos e familiares conselhos de como se devem vestir e arranjar desde os meus 10 anos. Recentemente decidi que está na hora de receber dinheiro por isso e nem queria acreditar quando descobri uma vaga para consultor de imagem na empresa não sei quê. Reparem, é a mesma coisa. Ele está a dizer a mesma coisa. Aqui no capítulo 20 do livro, falo na carta de apresentação da minha amiga Jéssica, que é esteticista. E ela agora até criou, em janeiro deste ano, criou o seu próprio centro de estética. Finalmente eu andava a chatear a Jéssica há tanto tempo. Mas quando ela se candidatava para os trabalhos no centro de estética, a carta de apresentação dela, tenho um vídeo sobre isso também, era algo deste género. Pinto as unhas às minhas bonecas desde criança. É que nem bom dia, nem boa tarde. Foi logo. Pinto as unhas às minhas bonecas desde criança. A minha mãe ficava tão irritada quando eu lhe gastava aqueles vernizes caríssimos, mas não havia volta a dar. As unhas das minhas bonecas tinham que andar sempre impecáveis. Depois comecei a pintar as unhas às minhas amigas e às amigas da minha mãe. E algumas delas até me pagavam. Sigo com regularidade a página do vosso centro de estética nas redes sociais e nem queria acreditar quando descobri que estão à procura de uma nova esteticista. Tenho disponibilidade imediata para falar convosco e para vos mostrar de que forma posso ajudar-vos a ser o centro de estética favorito em toda a cidade. Aqui, o que é que a Jéssica está a fazer? A Jéssica, com esta carta de apresentação, primeiro, paixão pela área de trabalho. Segundo, admiração pela empresa para onde ela está a enviar a candidatura. Portanto, ela segue a página nas redes sociais dessa empresa. E depois, o que é que está a fazer? Tem disponibilidade para vos mostrar o que é que eu posso fazer pelo vosso centro de estética para que ele se torne o favorito em toda a cidade. E esta é uma questão que o Ricardo falou há bocado, e isto é o mais importante, mostrarmos que nós temos valências e que nós temos ideias que podem levar a entidade empregadora para outro nível. E não como determinadas pessoas andam com uma postura à procura de emprego, que é o quê? Eu é que vou fazer pela entidade recrutadora? Esses meninos vão-me pagar salário, subsídio de férias, subsídio de Natal, 2 horas de amamentação quando eu tiver o puto e calou! É que depois as pessoas andam com este tipo de atitude. Eu sei bem os meus direitos. As empresas sabem quais são as suas obrigações e sabem quais são os direitos dos trabalhadores. Não é preciso as pessoas irem com este discurso. Às vezes, uma altura apanhei uma louca numa entrevista de emprego com um discurso parecido. E eu na altura só lhe disse, as empresas sabem quais são as suas obrigações. E se houver alguma coisa que as empresas não cumprem, há uma entidade que se chama ACT, Autoridade para as Condições de Trabalho, à qual o trabalhador vai e faz queixa. Pronto. Agora, não vamos com uma atitude ao pontapé
para uma entrevista de emprego a dizer eu sei os meus direitos, vocês a mim não me vão enganar. Opa! Pode ser e não. A minha gestora de projeto, que eu contratei em 2017, tenho a minha empresa em Viseu, mas nós prestamos serviços no país inteiro, à porta fechada, portanto nós nem temos porta aberta, e ela veio do Algarve. Quando ela se candidatou, ela disse que vinha presencialmente a Viseu. Se por acaso fores selecionado para vir trabalhar connosco, mudas-te do Algarve para Viseu? Ela disse, sim, porque eu já sigo a empresa há muito tempo e eu gostava de trabalhar aí. Eu na altura até disse assim, quando ela veio à entrevista, olha, foi uma excelente forma de me engraxares, portanto correu bem. E ela depois disse, não, mas não foi forma de engraxar, eu já seguia, porque nós somos muito dinâmicos nas redes sociais, já há muitos anos, portanto temos um site, tem um blog gigante, sempre com notícias ligadas à área ambiental, e ela disse, eu já seguia a empresa há muito tempo e na área da consultoria ambiental era naquela empresa que eu queria trabalhar. E esta é uma questão importante que é, tu deves identificar qual é a empresa onde tu gostarias de trabalhar. E se tu gostarias de trabalhar naquela empresa, pá, se calhar vais do Algarve para Viseu. E sabes o que é que aconteceu? Ela esteve 1 ano em Viseu, gostou da cidade, mas depois, entretanto, o namorado dela arranjou um emprego em Lisboa e ela falou comigo, Pedro, olha, pá, nós como prestamos serviço à distância para os nossos clientes, achas que havia algum stress se eu estivesse 15 dias em Lisboa, vou comprar casa com o meu namorado, 15 dias em Lisboa, 15 dias aqui em Viseu, não sei o quê? E eu disse mesmo, fazemos isto já à bruta. Vais para Lisboa e fazes o trabalho à distância. Se não resultar, voltas para Viseu. Pronto, foi o que eu lhe disse. E ela está à distância desde 2018. Estamos em 2021, está há 3 anos a gerir. É ela que gera todos os projetos da minha empresa de consultoria ambiental. Mas, na altura, ela colocou a área da residência e isso levou-me a perguntar. Algarve? Espera aí, mas ela veio do Algarve para Viseu? Enlouqueceu? E ela disse, vou. Sim. Concordo com isso, até porque senão, às vezes, imagina, eu perguntei, mas outra entidade qualquer podia dizer assim, é para Algarve? Não. Nem a trago à entrevista, porque ela não veio do Algarve para aqui. Pode ser um problema, colocares a morada, não é a morada, estava a faltar a área de residência, exatamente. Pode ser um problema, porque algumas entidades nem se dão ao trabalho de perguntar, excluem-te logo. Mas sim, é uma coisa que se resolve na carta de apresentação, tu dizeres. Acima de tudo, a reter é esta questão de não mandes o teu currículo para 300 empresas. Identifica 3 ou 4 onde tu sonhas trabalhar, porque te identificas com os valores da empresa, com aquilo que elas fazem, e depois envia uma candidatura e ser tu próprio e escreve uma carta de apresentação assim, entusiástica, porque verdadeiramente não estás a inventar nada, tu sonhavas trabalhar naquela empresa, portanto não é difícil criares uma carta que se destaque. Sim, Ricardo, porque as pessoas já me disseram, ouve lá, mas essa carta de pinta as unhas às minhas bonecas desde criança, há muitas empresas onde isso caía mal. Se calhar numa entidade bancária isso caía mal. Pronto, mas tu se vais para uma entidade bancária já sabes que o dress code para já ainda é fatinho, gravata e não sei o quê. Em Portugal, infelizmente ainda é assim. E são mais formais. Pronto, se calhar aí... Agora é assim, a maior parte das pessoas não se estão a candidatar para uma entidade bancária. É importante ajustar-te àquilo... Exatamente. Mas na maior parte das vezes... ser tão formal como excelentíssimo senhor diretor de recursos humanos. Olha, eu nem sou o diretor de recursos humanos e é logo, olha, isto foi um erro. Lixo. Estás a perceber? Olha, já está aqui o meu despertador a dizer que já não falta muito tempo para eu ter que me calar. Ok, então olha, entrevista marcada. De repente, vocês mandaram 300 candidaturas, assim tipo spam, ninguém vos respondeu, e um dia telefona-vos uma empresa a dizer, estou, Ruben, olha, estou a ligar-lhe da empresa não sei o quê, para dizer que você foi selecionado para vir à entrevista. E acontece, tipo, já não me lembro como é que ele se chamava, vamos-lhe chamar Jerónimo. Uma altura telefonei para um Jerónimo, não me lembro do nome dele, não era Jerónimo, mas vamos imaginar, telefonei, estou Jerónimo, não sei o quê, e ele atendeu-me assim, e eu, epá, estou Jerónimo? E eu, epá, que cena estranha. E eu perguntei, e agora até pergunto muitas vezes ao telefone, e eu disse, olha, eu falo da empresa XPTO, é para dizer que foste selecionado para a entrevista de emprego, é oportuno falarmos? E ele, 10 minutos, agora estou a lanchar. E eu, ok, desliguei, epá, o que é que achas que aconteceu? Mas essa questão, Ricardo, essa questão é muito relevante. Ser autêntico, mas não sejas idiota. Porque há uma diferença muito grande entre ser autêntico e ser idiota. Estás a perceber? Não, é preciso é saber porque é que te estás a candidatar. Para depois não te telefonar e dizer estou, Vítor, foi selecionado para a entrevista, fala da empresa, não sei. Mas se faz o quê? O que é que se faz? Ou chegares no dia da entrevista e olhas para os outros candidatos e dizer... Eles aqui fabricam o quê? O que é que eles vendem aqui? Opa, quer dizer, não sabes se vais traficar armas ou se vais... Quer dizer, estás a perceber? Traficar armas, de preferência, não vais. Depois, há currículos específicos... Diz.
Não há currículos específicos. Há formas de nós contarmos a nossa história. O mais importante é um currículo que visualmente se destaque, e eu mostrei, tenho aqui no emprego30dias.com/dia 20, tem lá vários modelos. O importante é que visualmente o currículo se destaque e depois é a forma como nós contamos a nossa história na carta de apresentação, e eu digo depois aqui no livro se devemos enviar a carta de apresentação separada num fecheiro à parte ou se devemos escrever no corpo de texto do e-mail, e a forma como nós escrevemos o nosso resumo e como escrevemos as nossas experiências profissionais. Atenção, eu não estou a dizer mintam, não é isto que eu estou a dizer. Eu estou a dizer criem uma embalagem diferente, contem a vossa história de forma a serem autênticos, não idiotas, autênticos, serem vulneráveis se for preciso, até alguma vulnerabilidade na própria carta de apresentação. Vamos imaginar pessoas que já tiveram um negócio que correu muito mal e estão à procura de emprego. As entidades recrutadoras vão saber que eles tiveram um negócio. E não há problema nenhum na carta de apresentação mostrar vulnerabilidade e dizer tive um negócio que correu muito mal no passado, tive um negócio no franchising no passado que correu muito mal. E eu digo isso abertamente. Estás a perceber? Alguma vulnerabilidade e autenticidade são muito importantes, associadas depois a um modelo de currículo visualmente atrativo. É muito importante porque é logo meio caminho andado para tu destacares da multidão. Na marcação da entrevista. Quando marcarem uma entrevista de emprego, vocês no dia anterior vão até à porta da loja ou do escritório ver onde é que aquilo fica. Porquê? Porque no dia da entrevista, a lei de Murphy, que diz que se alguma coisa puder correr mal, vai correr ainda pior, não é? Ou mal ou muito mal. A lei de Murphy vai estar ao rubro, porque vocês vão estar pressionados para impressionar. Vocês querem mesmo aquele emprego, não é? Mas vocês não precisam da pressão de será que eu depois posso estacionar o carro? Tenho lá estacionamento perto? Será que é melhor ir de transportes públicos? Será que eu vou de transportes públicos, mas depois ainda tenho que caminhar não sei quanto? Percebem? Não façam como um candidato que chegou uma altura na entrevista de emprego, já é 20 e tal minutos atrasado aqui à minha empresa, e eu disse à minha colega, ele já não vem, esquece. Eu contei essa história aqui no livro. Entretanto, 20 e tal minutos, depois da hora, toca-nos à campainha, era o candidato. Sobe ao primeiro andar, que nós estamos no primeiro andar, no verão, abrimos-lhe a porta, levanta-se os braços. Cheguei! Bem, uma mancha brutal, suor brutal. Pronto, tudo bem, coitado. Estávamos em pleno verão, ele veio a correr. Cheguei! A minha colega olha para mim, o que é que ele tinha? Preguilha aberta. Uma coisa impressionante. Ela, entra, sente-se. Não sei se ele vinha apertadinho para fazer um xixizinho e fez ali à porta do prédio, tipo antes da entrevista. Não sei. Foi uma coisa completamente... aquela entrevista foi do pior, correu mesmo. É que depois ainda por cima o candidato espalhou-se na entrevista. Foi horrível, completamente. Vou ser um bocadinho provocador e eu sei que às vezes as pessoas levam a mal quando eu faço isto. Às vezes as pessoas, já me aconteceu dizerem assim, mas eu há 25 anos que eu percebo o mercado. E eu há dias perguntei-lhe, então porquê é que não vendes neste momento? Mas eu tenho 25 anos de experiência. E eu disse-lhe, tens 25 anos de experiência ou tens uma experiência repetida 25 vezes? É que esta questão, as pessoas levam a mal quando eu digo isto, mas é muito interessante, porque se calhar nós tivemos determinada fase da nossa vida, muitos anos confortáveis num emprego, até aquilo correr mal, ou até nos fartarmos, ou até, olha, isto é tudo uma cambada de idiotas, vou-me embora, não aguento mais. Mas se calhar andámos a aguentar demasiado tempo, ou se calhar tivemos confortáveis demasiado tempo. E aquilo que nós temos que nos questionar antes de fazer uma carta de apresentação, antes de fazer o currículo, é, primeiro, porquê que quero mudar de área? Porquê que eu estive tanto tempo... Porque assim, vão-vos perguntar isso na entrevista de emprego. Portanto, é bom que expliquem já isso de forma autêntica e vulnerável na carta de apresentação. Eu posso dizer assim, até posso ser um bocadinho vago nas palavras, que estás a perceber? Se eu tiver coisas que não quero contar já, posso dizer assim, durante muito tempo trabalhei numa renta-car, alugava veículos, até era uma área que me apaixonava, mas depois a determinada altura senti, profissionalmente aqui dentro eu não consigo evoluir mais. Eu não posso subir de posto aqui dentro. Já atingi o topo da carreira. Por exemplo, quero abraçar novos desafios, eu não quero estagnar e por isso tenho aqui outras paixões que eu já tinha aqui um bocadinho quase recalcadas há muitos anos. Se calhar está na altura. Eu vou-te dar o exemplo. O meu pai ficou desempregado aos 40 e... Não, aos 40 ou caraças, aos 50 e tal anos. Ficou aos 50, 51, já não me lembro. E ele foi escriturário numa oficina de automóveis
A vida toda. Quer dizer, dos 11 anos até aos 18 trabalhou numa farmácia. O meu pai tem a quarta classe e começou a trabalhar aos 11 anos. Mas dos 18 até aos 50 foi numa oficina e era escriturário. E, portanto, foi até aquilo falir. E quando faliu, ele foi para o desemprego. E depois viu-se ali com 50 e poucos anos no desemprego. Ele tinha uma paixão, há muitos anos, ele queria andar com aquelas câmaras grandes a filmar casamentos e a filmar eventos. 4 ou 5 meses antes da empresa onde ele trabalhava falir, ele tinha comprado uma câmara grande, uma Sony. Na altura eu disse, mas tu és maluco? Era uma câmara que ele levava gigante para a praia para filmar a minha mãe. E eu disse, ouve lá, custou-lhe 5.000 e tal euros. Ele andou anos e anos e anos a juntar para aquilo migalhinhas e comprou a câmara. 4 ou 5 meses depois ficou desempregado. E a minha mãe deu-lhe na cabeça. Estás a ver? Esses 4 ou 5 mil euros tinha-te dado jeito agora, teres aí esse dinheiro de parte e não sei o quê. E eu disse, não, olha, vamos ver isto como uma oportunidade. E sabes o que é que eu fiz? Fui a várias empresas de comunicação com o material do meu pai, que era um maquinão do caraças, e disse, olha, isto até pode parecer uma coisa ao contrário do normal, que normalmente os pais vão às empresas pedir... Aqueles paizinhos que protegem os filhos, né? Vão às empresas pedir emprego para o filho. Eu venho aqui fazer ao contrário. Olha, o meu pai ficou sem emprego, tem agora 50 e poucos anos, tem este material. O gajo ficou maluco, tipo... Mas o seu pai é... Não. Era escriturário numa empresa de automóveis. Tem este material. Você quer recebê-lo aqui num estágio e ele traz este material? Tenho aí casamentos para fazer. Recebeu o meu pai. E o meu pai foi receber formação numa área que ele tinha ali guardadinha dentro dele, uma paixão, há muitos anos. E, entretanto, o que é que ele começou a fazer? Mais tarde, começou a fazer eventos nas escolinhas, os carnavais, a gravar e a vender os DVDs para as organizações dos carnavais. Entretanto, mais tarde, entrou na pré-reforma e de vez em quando agora vai fazendo um filmezinho aqui, um filmezinho ali. Nunca mais voltou a procurar emprego naquela área. Portanto, é possível mudarmos completamente de área, temos é que abrandar e dizer assim, que história é que eu vou contar? Porquê que eu quero mudar de área? E se ainda não tenho muita formação neste momento, estou disponível para aprender? Já tenho que me calar agora, é? Exatamente. E eles são humanos. Às vezes esquecemos que do outro lado estão humanos, estão pessoas. Obrigado, meu. Tchau, tchau.